Bom, ontem, durante o Oeste Sem Filtro, nós apresentamos esse vídeo, né? E me chama a atenção porque o prefeito de Camboriú, Balneário Camboriú, melhor, um jovem, é do PL de Santa Catarina, e mostra para nós esse vídeo que tem uma juventude aí pronta para lutar, hein? Tem uma juventude aí pronta para surpreender na política. Por quê? Porque a resposta que esse cidadão, prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício Oliveira, deu para uma fala inoportuna, indevida, inadequada, do ministro do MST, Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário de Lula, mostra, repito, a fala do Fabrício, que existe esperança na política no Brasil. Dá para acreditar que tem uma juventude aí chegando que vai movimentar, que vai fazer a diferença. Então eu quero veicular esse vídeo em resposta a um tweet desse Paulo Teixeira, que diz o seguinte, que depois desse final de semana do CIPEC, Balneário Camboriú precisaria passar por uma limpeza espiritual. O cara que lida com criminoso, invasor de terra, que dentro do próprio movimento ele lida com quem escraviza, com quem judia de pessoas inocentes e humildes que participam do movimento e são enganados pelo movimento, usados pelo movimento. Esse cidadão que frequenta esse nível, né, tem esse nível de relacionamento, pede para que Balneário Camboriú passe por uma limpeza espiritual depois do final de semana que viveu. Aí tomou uma pancada doída. Tomou aquela, ó. Sabe aquela ali? Pois é. Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, respondeu ao ministro do MST. Pessoal, aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira do governo Lula, em que ele diz assim: o Balneário de Camboriú e Santa Catarina já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade respeito, o valor que ela merece. Cada R$100 que nós enviamos a Brasília, somente R$10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional, trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio, que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês, porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. Eu ouviria de novo, porque pancada assim é boa. É igual quando o Rock começa a bater no Apollo, né? No filme, não tem aquele momento em que o Rock vira o jogo, não tem? Apanha, aí o Rock vira o jogo e vence o Apollo. Me lembrou esse momento do filme, me lembrou o momento onde há a virada, né? O Fabrício Oliveira, jovem prefeito de Balneário Camboriú, respondeu à altura um tweet, repito, inadequado, inoportuno, indevido, de um cidadão que vale a pena lembrar, quando aconteceu a invasão de terras da Suzano, no sul da Bahia, logo no início do governo Lula, no ano passado, a turminha invadiu e destruiu propriedades privadas de uma das maiores empregadoras da região sul da Bahia. Lembrando que a Suzano emprega 27 mil pessoas, direta e indiretamente, naquela planta fabril do sul, repito, do sul da Bahia. E naquele momento, o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, leia-se ministro do MST, propôs uma mesa de negociações entre, e ele seria o mediador, entre a Suzano, a empresa, e o MST. Mas espera um pouquinho. Como diria o filósofo
que eu gosto, leio toda a obra dele, o Stallone Cobra. Com louco não negocio. Como é que eu vou negociar com loucos? Como é que eu vou negociar com quem invade propriedade privada? Como é que eu vou negociar com quem escraviza o seu próprio povo? Como é que eu negocio com esses? Paulo Teixeira, esse cidadão, foi o escolhido por Lula numa nítida tentativa de incomodar para representar o Brasil na posse do presidente Nayib Bukele, em El Salvador, no dia 1º de junho passado, para representar o Brasil, um cidadão que favorece ações de um grupo chamado MST, no país que luta, El Salvador, para ser o mais seguro do mundo, e assim ele já recebe esse título hoje, que derruba as taxas, por exemplo, de 105 mil homicídios, mortes violentas de 105 por 100 mil habitantes, para 2,5 que está agora, nesse trabalho hercúleo do Ministério de Segurança Pública de El Salvador, do Gustavo Vidia Torro, que é ministro, do presidente Nayib Bukele. Lula manda para representar o Brasil quem apoia o MST, para provocar, para incomodar. E esse cidadão faz essa fala inoportuna, falando sobre aqueles que visitaram Balneário Camboriú durante esse final de semana. Quer sentir inveja? Vai para Balneário Camboriú. A cidade é um brinco, é um espetáculo. É um espetáculo a cidade. Com relação à sua estrutura, limpeza das ruas, seu povo educado, cordial, gentil, enfim, dispensa apresentações, a cidade de Balneário Camboriú. E o cara vai atacar. Então, Paulo Teixeira, toma que você merece.